dia, pessoal! Tudo bem? Hoje é 6 de julho de 2016. Estamos aqui novamente para dar continuação ao nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone do Amaral Pereira, hoje espírito, mas na época ela ainda estava encarnada. Para quem vai estar ouvindo pela primeira vez esse áudio, não é? Pode acontecer. A Dona Ivone foi uma médium brasileira e ela nasceu no Brasil, numa cidade que chamava Rio das Flores, em 1906, 24 de dezembro. Em 1984, ela desencarnou. Uma pessoa de uma vida bem sofrida, bem difícil. E esse áudio agora que você vai estar escutando é a continuação de um capítulo que a Faculdade em Estudo que já estávamos fazendo, tá certo? Ela está contando episódios da sua própria infância e convido vocês a seguir comigo na leitura. Certa noite, inesperadamente verificou-se o fenômeno de transporte em corpo astral, com característica de morte aparente. Felizmente para todos os de casa, a ocorrência fora em hora adiantada da noite, como sucede nos dias presentes, e apenas percebido pela velha ama que dormia conosco e que fora testemunha do primeiro fenômeno, no primeiro mês do meu nascimento. Então, o fenômeno da morte aparente é a letargia, né? Ela entrava muito em letargia, a Dona Ivone. Nos outros áudios vocês podem achar no início, né, sobre essa explicação da letargia. E nesse dia que aconteceu, quem tinha visto foi a sua ama. Pôs-se ela então a debulhar o seu rosário, temerosa de acordar os de casa, o que não a impediu de me supor atacada de um ataque de vermes e por isso mesmo dando-me vinagre para cheirar. Mas como o alvitre se verificara infrutífero para resolver a situação, preferiu as próprias orações, o que, certamente, equivaleu a excelente ajuda para garantir o transe. Somente no dia seguinte, portanto, o fato foi conhecido por todos, por mim, inclusive, que me lembrava do acontecimento como se tratasse de um sonho muito lúcido e inteligente. Então, o que ocorreu? A senhora que estava ali com ela pensou que ela estava tendo um ataque de verme, deu vinagre para ela cheirar, e depois, vendo que não dava frutos, né, aquela ali para acordar a menina, ela foi se colocar em oração. A oração, a prece sincera, eleva a pessoa numa questão vibratória, energética, né? Vamos subir assim, sobe o seu nível energético e você emana energias. Hoje já é provado por muitas pesquisas, principalmente americanas, que a prece, mesmo à distância, por pessoas necessitadas, surte efeito. Tá? Existe uma pesquisa, eu vou contar essa para vocês, que pegaram num hospital onde tinham pessoas assim muito doentes, um departamento, né, um reparto hospital, e separou uma quantidade. Uma determinada quantidade de pessoas, os nomes delas, com todas as seus referimentos, foi passado por um grupo para orarem por ela. Esses grupos eram mistos, não era exclusivamente de uma religião só. E outros tantos que estavam com a problemática similar, era numa terapia intensiva, se não me engano, não recebiam orações. Foi percebido que aquele grupo que foi dado, né, os nomes para as orações, que tiveram uma melhora excepcional. No que ficou, eu dizia, incuriosio, né? Ficaram curiosos e interessados os pesquisadores. Aqueles outros que não receberam as preces não tiveram alteração no quadro, seguiu o percurso normal, né? A trajetória normal da doença. Então hoje a prece ela é provada que chega aos corações.
Nós, no GE, o pessoal do Maria de Nazaré não sabe, no Paulo Talk não sabe, mas essa semana foi dedicada, 2 semanas seguidas, essa agora também, a um capítulo do livro Céu e Inferno, que é os espíritos medianos, tá? Então nós tivemos a leitura todos os dias de uma daquelas comunicações. E essa semana nós estamos debulhando, esmiuçando as questões doutrinárias para desses espíritos, para o nosso conhecimento. A gente vai ali trocando ideia. Na comunicação de Eric Stanislas, é uma comunicação assim, muito assim, afável e íntima para quem trabalhava ali naquele grupo mediúnico, né? Provavelmente o grupo da Sociedade Espírita Parisiense, que era presidida por Allan Kardec. E ele, assim, muito afável nas colocações, eu vou trazer para vocês aqui a leitura do trecho dele, para vocês entenderem aonde eu tô querendo chegar, tá? Um minutinho que eu chego lá. Como nos enchem de felicidade as emoções vivamente sentidas por valorosos corações. Ou seja, o pessoal ali do grupo. Ó suaves pensamentos que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, a tudo que respira material e espiritualmente. Que o vosso bálsamo consolador não deixe de derramar-se profusamente sobre vós e sobre nós. O bálsamo consolador é a própria doutrina espírita, né? Então ele vai já felicitando, cumprimentando aquele grupo ali que se dedicou ao estudo, aos assuntos, às evocações mesmo, tratar sobre os espíritos, evocá-los, ter nomes de pessoas, orar para eles. E mais adiante ele diz assim: ó homens de bem, reuni-vos constantemente, estudai, já que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Os espíritos que têm muito ainda a aprender, os que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos dos seus deveres, podem encontrar-se entre vós, em virtude de circunstâncias fortuitas ou não. E então, fortalecidos pelo exemplo que vos derdes, podem ser fortemente tocados, o que quase sempre acontece, e reconhecendo-se, divisarem a meta a alcançar, procurando ao mesmo tempo os meios de fugir ao penoso estado em que se encontram. É com grande satisfação que me faço intérprete das almas sofredoras, porquanto é a homens de coração que me dirijo, na certeza de não ser repelido, etc, etc. Ele se refere ao grupo sério, justamente, que se reunia ali para ler, para estudar, para orar. E que quantos eram beneficiados. Mais adiante tem mais um pedacinho, e eu não vou ler em si, mas eu vou contar para vocês, que é a comunicação de Ana Belleville. E Ana Belleville diz justamente que as preces que eram feitas para ela eram como bálsamos. Então nós temos na própria doutrina espírita base para confirmar através das comunicações o quanto essa prece pode mover energias, mover esse fluido salutar que você vai dar em doação. São essas mesmas energias que no momento do passe são focadas para as pessoas especificamente, vamos dizer assim, momentos específicos, em situações específicas. Então, quando nós, inclusive eu digo mais assim para o pessoal do GE, que nós fazemos um trabalho de vibração todos os dias, tá? Quando fazemos essas orações e a gente coloca o nome do nosso ente querido, ou do nosso doente, ou daquele que está sofrendo perturbações espirituais, e outros tantos colocam, e você sintoniza com aqueles nomes, e você repete aqueles nomes, e você manda energia para eles, vocês estão mandando paz, se é sincero, logicamente. Sentimentos de amor, quer dizer, a caridade é o amor doado, tá? Então você doa essa parcela de ti e deixando energias vaporosas, saudáveis no ar, para que a própria espiritualidade que nos cerca, não é? Muitas vezes invisíveis à nossa percepção, trabalhem para ajudar aqueles que necessitam, ou que estão ali naquele grupo
vibrando naquele mesmo horário, ou outros tantos que vão ser necessários e que eles vão se ocupar com essa atividade. Então, como diz Dona Ivone, a oração foi excelente ajuda para a garantia do transe. Ajudou como doação magnética, talvez entrando em parâmetros assim de classificação, como nós conhecemos no livro dos médiuns, médium excitador, né? Talvez tenha sido um médium excitador. Vamos lá, voltando para o livro Recordações da Mediunidade. Entre mentes, sob a ação do fenômeno, vi-me no interior da igreja, que eu amava, diante da imagem do Senhor dos Passos, como frequentemente acontecia. Agora, porém, permanecendo aquém dos degraus que subiam para a capela mor. O familiar acima citado torturava-me então, com os habituais maus tratos, espancando-me furiosamente, despedaçando-me as roupas e puxando-me os cabelos. Sentindo-me aterrorizada, como sempre, em dado momento apelei ao socorro do Senhor. Então, como que vi a imagem desprender-se do andor, com a cruz nas costas, descer os degraus, estender a mão livre para mim e dizer bondosamente: então, olha o que estava ocorrendo, porque às vezes que vai ouvir aqui não ouve os outros, né? Então não custa nada a gente lembrar. Isso ocorreu com ela quando ela tinha 8 anos de idade, tá certo? Ela tinha um irmão, um dos irmãos, ela tinha muitos irmãos, que batia muito nela, que maltratava muito ela, ela sentia-se muito maltratada, ela era criança. E ela ainda disse, será que não era uma percepção minha, assim, que engrandecia o fato, dramatizava, né, a percepção da criança? Um tapa, um puxão de cabelo, era um sofrimento para ela. Então, nesse momento que ela estava nesse transe e ela foi lá naquela igreja, ela conta, né, um pouco antes desse capítulo, que ela frequentava uma igreja, a igreja de Santana, e tinha a imagem do Senhor dos Passos e a imagem de Santana, né? Então ela estava lá e ela tinha visto esse familiar, naquele sofrimento que ela sentia, tendo aquela visão dos maltratos do irmão no momento do transe. Ela apela ao Senhor dos Passos, que é Jesus com a cruz. Vocês lembram o Senhor dos Passos? Vocês podem botar aí no Google, vocês vão ver. Então ela vê a imagem desprender lá de onde ele está e andar até ela bondosamente e disse: vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Aceitei a mão que se estendia, apoiei-me nela, subi os degrauzinhos da capela mor e de nada mais me apercebi, enquanto que a visão não foi jamais esquecida, constituindo antes grande refrigério para o meu coração, até hoje, a sua lembrança. Efetivamente, grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo, se sobrepuseram no decurso da minha presente existência. Mas bem cedo eu me fortalecera para os embates, pois, naquela mesma cidade, 8 anos, li o primeiro livro espírita, uma vez que já lia correntemente pela citada época. Então ela teve essa visão dessa imagem. Não significa que Jesus fez isso pessoalmente, mas foi a própria espiritualidade que criou essa situação para que ela presenciasse, né? Como criou isso várias vezes nas circunstâncias da sua vida, ela conta isso no Devassando Invisível. Então, nesse tratar dessa percepção, acalentou muito o coração, porque Jesus pessoalmente dizendo: vem comigo, minha filha. Esse é o único recurso para você suportar suas dores. Ela iria enfrentar muitas dores. Ela iria enfrentar mesmo muitos sofrimentos. E ela conta efetivamente grandes provações, testemunhos, lágrimas ininterruptas. Ela sofreu realmente bastante, a Dona Ivone. E aí ela continua aqui. Certamente que não pude assimilá-lo devidamente. Ela tem uma coisa interessante. Ela com 8 anos já lia bastante fluentemente, ela era autodidata, e ela ganhou de presente um Evangelho segundo o Espiritismo. Com 8 anos, né?
Certamente não pude assimilá-lo devidamente, justamente com 8 anos, mas li-o do princípio ao fim, embora a sua literatura clássica me confundisse. Mas o assunto principal de que se tratava, a técnica espírita revelando fenômenos da morte de uma personagem, calou-me profundamente no coração. Não era o evangelho, ela ganhou mesmo o evangélico com essa idade, mas não foi evangelho, foi um romance. Mas o assunto principal de que se tratava, a técnica espírita revelando o fenômeno da morte de uma personagem, calou-me profundamente no coração, e eu compreendi perfeitamente. Este livro foi o romance Marieta e Estrela, obtido pela mediunidade de Daniel Soares Artazo, em Barcelona, Espanha, pelo ano de 1870. E o capítulo, O Primeiro Dia de um Morto, foi para mim como que o chamamento para os assuntos espíritas, com 8 anos. Então foi o primeiro livro que ela leu de assuntos espíritas, foi um livro romanceado, né, de um médium espanhol, Daniel Soares Artazo. O pai dela, nesse período de idade, já era espírita, provavelmente por isso que ela tinha contato com esse tipo de material, e presenteia ela com o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim foi que a doutrina do Senhor, a esperança na sua justiça e a fé e a paciência que sempre me impeliram para o Espiritismo. A par do cultivo dos dons mediúnicos, que espontaneamente se me impuseram desde a minha infância, me tornaram bastante forte para dominar e superar, até agora, as dificuldades que comigo vieram para a reencarnação expiatória, como resultado inapelável de um passado espiritual desarmonizado com o bem. Então, ela fala dela mesma, que foi a doutrina do Senhor, o Consolador, lembra da comunicação do Eric Stanislas? E que deu a ela esse sustento, a sustentação, a força dela seguir adiante. E o fenômeno mediúnico que sempre ecoou no seu íntimo, assim, evidentemente muito espontâneo, desde pequena, né? Tinha os laços frouxos para o desdobramento, tinha mediunidade de muitas nuances a Dona Ivone, e assistida pelo Espírito Charles, pelo Roberto, que foi o seu amor, mas pelo Dr. Bezerra de Menezes, enfim. Por tantos outros espíritos que no crescer dela, ela foi conquistando amizades, enfim. Ela conclui o capítulo Faculdade em Estudo e nós vamos começar um novo capítulo, Reminiscências de Vidas Passadas. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre, contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Esse texto está no Livro dos Espíritos, na pergunta 395. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 10. E aqui começa, Dona Ivone. Muitos dos nossos amigos frequentemente nos procuram, quer pessoalmente ou através das cartas que nos escrevem, a fim de solicitar informações sobre a reencarnação do próximo em geral, e em particular a deles próprios. Nada poderemos, porém, acrescentar sobre o assunto das instruções dos espíritos que organizaram os códigos do Espiritismo. Se, como foi dito, a lei da criação encobriu o nosso passado espiritual, será porque o seu conhecimento não traria vantagem para o nosso progresso. Antes, poderia prejudicá-lo, como tão habilmente ficou assinalado por Allan Kardec e seus colaboradores. Todavia, a observação de sábios investigadores das propriedades e forças da personalidade humana
e a prática dos fenômenos espíritas dão-nos a conhecer substanciosos exemplos de que nem sempre o véu do esquecimento é totalmente distendido sobre a nossa memória normal, apagando as recordações de vidas anteriores, pois a verdade é que, de quando em vez surgem indivíduos idôneos apresentando lembranças de suas existências passadas, muitas delas verificadas exatas por investigações criteriosas, e a maioria dos casos, se não a totalidade deles, revelando tanta lógica e firmeza nas narrativas que é impossível seria descrer-se deles sem demonstrar desprezo pela honestidade do próximo. De outro lado, o fenômeno de recordação de vidas passadas parece mais raro do que em verdade é, uma vez que podemos ter estranhas reminiscências sem saber que elas sejam do passado espiritual a se manifestar timidamente nas nossas faculdades. Aliás, a maioria das pessoas que as recordam, ignorando os fatos espíritas, sofrem a sua pressão sem saberem realmente do que se trata e, por isso, não participam a outrem o que com elas se passa. Então, ela começa fazendo a introdução sobre a questão da lembrança. Em alguns casos, nós temos flashes mesmo dessa recordação, mas a gente não lembra de tudo. Então, você pode ter uma intuição de ter uma vida, ter sido assim, ter sido assado, ser uma coisa muito patente dentro de você. Mas não sabe exatamente a trama, né, vamos dizer assim. Então, essa trama fica obscurecida. E ela diz aqui, e eu li errado, de outro lado, o fenômeno da recordação de vidas parece mais raro do que a verdade é. Parece mais raro. Mas na verdade não é tão raro assim, porque nós temos esses flashes. Já tem outros que lembram de tudo, como foi, como não foi. E muitas vezes não é que lembram de tudo. Lembra casos dessa vida, situações que possam comprovar. Então existem estudos sérios, hoje em dia, na tempo da Dona Ivone já existia. Mas hoje muito mais. O Dr. Steven, né, tá aí ele. O Brian Iles, que fez a pesquisa lá, que tem um livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, que ele, além de hebreu, ainda era cético e trabalhava com regressão de memória, mas aquela lá para tratar a infância, até o útero, né? E percebeu que a menina voltou além do útero. Parou no útero, foi mais para trás ainda. Ele vai em tilt, ele registrava tudo em como é o nome daquelas máquinas registradoras, gente? Gravador, né? Aquele lá, vocês lembram? Muito legal, aqueles gravadores que fazia REC, plac, fita cassete. Então ele gravou e começou a estudar e pesquisar e faltou material. O Steve Ears também tem muita coisa interessante. Hoje em dia tem muito mesmo, porque foram pesquisar 300 e tantos casos de reencarnação, não me lembro. E tem coisas nos Estados Unidos, na Austrália, mas muito na Índia, porque a Índia compreende muito melhor, porque aceita a questão da reencarnação. Então, não vamos negar que os indivíduos já reencarnam com uma percepção diferente, assim, mais ampla, né? Sem os bloqueios do preconceito como é no Ocidente, tá certo? Então, eles têm essa percepção assim mais ampla da questão reencarnatória. Então, muita criança comprovou mesmo a sua reencarnação. N casos nós temos de crianças. Porém, tirando esses casos que você pode chegar e comprovar num cartório se existiu, não existiu, tal, como foi, existem casos de flashes ou das próprias crianças que dão indícios desde pequenas de muita coisa. Então, quando nós anotamos, temos o cuidado de anotarmos determinadas coisas, frases, nós conseguimos perceber, por exemplo, se é percepção mediúnica, se é uma questão de uma frase, de viver. Eu tenho uma experiência minha pessoal, eu vou contar pra vocês, né, lá de grave, então eu posso compartilhar. O meu segundo filho, quando ele tinha assim uns 2 anos, eu tava assim naquele momento de nostalgia do Brasil, né? Pra quem não sabe, eu moro na Itália, então eu tava com a saudade do Brasil e eu chorei de saudade. Mas assim comigo, por meus botão, era muito pequeno. E ele não sabia que era aquela razão. Então ele me chamou, pequenininho, e olhou assim pra mim, me botou a mão no rosto e falou: mãe, você tá chorando porque tem muita saudade do teu Brasil, não é? E era mesmo.
Escreveu, sabia, né? Falei, ô filho, é sim, mas vai passar. Aí ele falou, não fica assim não, viu, mãe? Porque eu também tenho tanta saudade da minha parede, que em italiano é Paris. Tenho tanta saudade da minha Paris. Na hora, né, eu falei, opa, aqui tem uma revelação. Aí eu comecei a indagar, assim, filho, assim, só. Aí comecei a fazer perguntas, assim, interessantes, correlatas, e tive algumas respostas legais. Então, criança dá indício, né, assim, em muitos momentos da vida, até por ações. Se você for um bom observador, você consegue sacar muita coisa interessante. Então, não é a trama que você sabe, mas são flashes dessas recordações, dessas memorizações, né? Que você tem essas lembranças, esses flashes, e às vezes é por sonhos. Tem uma companheira, uma amiga italiana, que ela nada sobre reencarnação, hoje ela já sabe, mas não sabia e nem tem nenhuma ligação com a doutrina espírita. Ela disse assim pra mim, Juliana, eu acho tão interessante certos sonhos que eu tenho. Às vezes eu sonho que eu tô num castelo e contava detalhes impressionantes, vindo de uma pessoa com a baixíssima escolaridade, nenhuma leitura. E ela dizia assim, sonhos impressionantes, eu nesse castelo e conto detalhes. E eu falei, sim, e você teve? E eu sempre tenho esses sonhos. Nesse castelo, eu estou interagindo com um, interagindo com outro. Mas a coisa mais interessante é que eu sei que sou eu, mas eu tenho outra cara. Sim? E como é que você se veste? Ela, eu vesti como aquelas roupas de filme antigo que às vezes a gente vê na televisão. Olha que legal. Então, pessoas leigas, flashes, ela vê muitas cenas assim repetitivas, não iguais. Então, ela não sabe a trama, como a gente lê num livro, não é? De um romance. Mas ela tem flashes. Isso você pode ter também quando acordado, tá? E é compreensível. Isso é um fenômeno muito natural. Então você não sabe a trama. Você não vai lembrar quem é quem do seu passado, que muitas vezes é inimigo. Alguns lembram, infelizmente. Tem algum propósito, deve ter, né? Mas não é tão raro como diz a própria Dona Ivone. O espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a quem tanto amamos, observou, em recentes instruções a nós concedidas, que nos manicômios terrestres existem muitos casos de suposta loucura, que mais não são que estados agudos da excitação da subconsciência recordando existências passadas tumultuosas ou criminosas, ocasionando remorso no presente, o mesmo acontecendo com a obsessão, que bem poderá ser o tumulto de recordações do passado enegrecido pelos erros cometidos, recordações indevidamente levantadas pela pressão da vítima de ontem transformada em algoz do presente. Muitos chamados loucos, e também certo número de obsidiados, costumam asseverar que foram esta ou aquela personalidade já vivida, e fizeram isto ou aquilo, narrando por vezes atos deploráveis. Bem, poderá acontecer que tais narrativas nada mais sejam que reminiscências, talvez desfiguradas por alguma circunstância de momento, de um passado aflorando para o presente por entre choques traumáticos, causando alteração nervosa ou mental. Olha, essa é uma temática que eu acho que interessa um pouco a todo mundo. O Dr. Bezerra de Menezes, quando ele estava encarnado, você sabe que o Dr. Bezerra de Menezes encarnou em 1900, né? Ele desencarnou em 1900, antes da metade do ano. E quando ele desencarna, a Dona Ivone já estava ainda desencarnada. Então, quando ela encarna, ele já encarna sendo protetor dela. Muito legal, né? Então, o Dr. Bezerra de Menezes, quando estava encarnado, ele escreveu um livro. Ele era médico, vocês sabem. Então, ele escreveu um livro que chamava A Loucura sob um Novo Prisma. Vocês vão achar esse livro em PDF. Vocês podem baixar em tablet, no computador ou no celular. Tá bom? Vocês podem baixar. E ele fala dessa questão. Então, numa questão dessa de reminiscência, o indivíduo pode estar louco por uma influência das suas recordações.
e ser percebido por louco. E muitas vezes a pessoa tinha lembranças e contava para a família, olha, eu vi isso, eu vi aquilo, a pessoa não estava doente, em estado de loucura, mas pelo fato que ela contava aquilo ali, ela passava por louca, né? E aí internavam em manicômios. E as pessoas iam ali. Outras tantas tinham essas crises e realmente mexiam com o psiquismo delas, ao ponto delas não viver mais a personalidade atual, viver a personalidade anterior, falando dela em primeira pessoa como aquela antiga personalidade. Então ela está com um desajuste, um desarranjo psíquico. E nesse interim pode existir obsessão, tá? Então pode existir obsessão que estimula o indivíduo a ficar vendo cenas do passado e vivenciar a própria desgraça que acometeu sua própria vida ou os crimes nos quais a pessoa se viu envolvida. O que acontece que hoje em dia, né? Hoje em dia nós temos material suficiente para nos instruirmos e perceber o quanto nós podemos ser útil à sociedade, dividindo esse conhecimento, ajudando pessoas, se aconselhando, procurando médicos que possam preencher esse perfil de ajuda, que possa, médicos espíritas, né? É o melhor, que possa preencher esse perfil de ajuda, perceber quando é uma coisa psíquica, quando já existe um desarranjo neurológico, ao ponto que esse tipo de situação que a pessoa está vivenciando, também na obsessão pode causar desarranjos neurológicos, né? E que a pessoa precisa mesmo de um intervento médico, de um intervento de medicações, e daqui a pouco uma orientação psicoterapeuta. Então nós temos isso hoje como material. Se não fizermos, se não passarmos esse conhecimento adiante, é uma certa omissão, né? Nós podemos ser, como diz o Dr. Sérgio Felipe, ele disse assim para mim, pessoalmente, falou, olha, falei, doutor, mas eu não sou médica, e como é que eu vou chegar para o pessoal da universidade e vou falar? Não se preocupe, você é um promotor de saúde. Promotor de saúde. Então vamos seguir o conselho do nosso amigo Sérgio Felipe, Dr. Sérgio Felipe, e sermos promotores de saúde, né? Levar esse conhecimento adiante para ajudarmos pessoas. Porque nem sempre realmente, mas nem sempre é obsessão, tá? Mas não é obsessão na questão da cobrança, daquele que te cobra um passado. Mas às vezes tem instalado uma obsessão por influência oculta através da, como é que eu poderia dizer? Através da sintonia, das manias, dos vícios, das tendências. Isso pode se instalar em nós e causar um desarranjo. Nós temos que ter uma visão ampla, ampliada, abrangente, vamos dizer, fosse essa expressão é a melhor, abrangente nessa temática, e compreender que a doutrina espírita não se limita à questão de falar com os espíritos, mas é muita história, geografia, ciência, biologia, química e lá vai. Então aquela aula que você pulou e que você disse, para que eu quero aprender isso aqui, tanto não vou usar na vida, vai te servir agora. E estudar, sem precisar ir para a escola, não precisa, mas ser um autodidata, preencher a tua própria vida de momentos úteis, não significa que o indivíduo é fanático. Porque às vezes as pessoas confundem, vixe, fulano tá fanático. Mas vocês são de acordo que essa temática é muito ampla e você precisa de tempo para estudar? E você tem que tomar uma decisão do seu avenir, como é que você quer ele? Dedicando as coisas fúteis do mundo em que as pessoas já se dedicam, ou a crescer espiritualmente? E precisar instruir-se faz parte do crescimento espiritual do indivíduo. Porque ele, saindo da ignorância, ele consegue compreender a moral e a ética muito melhor. Para que ele preencha o seu lado digno da moralidade. Então o espírito ele precisa crescer em intelecto e moralidade. Porque
Porque às vezes a gente ouve, principalmente quem lida com mediunidade, o médium é um médium bom, sim, mas não pode ser só isso. É importantíssimo isso, ele ter a caridade, né? O amor doado, mas também a instrução. E nenhum desses médiuns nos quais nós estamos estudando, a Dona Ivone, o Chico, são médiuns que eles ficam parados, eles são autodidatas. São os melhores, porque talvez não muito bombardeados pelas academias das universidades, né? Eles têm uma habilidade... Habilidade não é a expressão ideal. Eles têm, vamos dizer, uma abertura para conseguir ter mais instrução dos próprios espíritos. E vai conseguindo através de sendo autodidata. Isso também trabalha com humildade, né? Diminui a soberba do conhecer. Então, não quer dizer que você vai ficar um soberbo de conhecimento. Não. Mas uma pessoa que se mune de conhecimento para ajudar o outro e ajudar a si mesmo, certo? A Dona Ivone era uma grande autodidata. Então, voltando a esse assunto aqui, o Dr. Bezerra de Menezes disse assim, olha, e a Dona Ivone nos transmite, a ideia é que existem questões ligadas à loucura voltada à reminiscência mesmo. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, existe dois divisores de água aí. O espírita, normalmente são os espíritas, né? Via de regra, que acredita a pessoa é obsessão, ou seja, são espíritos que estão possuindo a pessoa, trabalhando na mente da pessoa. Esse pode ser um dos fatores. E existe aquele que não acredita em nada, então é o cérebro que é doente, é infectado, não é verdade. Porque o cérebro é uma máquina, então o cérebro não comanda nada se não for comandado pelo espírito. Um cérebro sem o espírito é um cérebro morto. Ele não comanda a pessoa, certo? Então, foi meu cérebro que mandou, metade cérebro, metade espírito, não existe. Quem comanda o corpo é a mente é o espírito. Lembre-se que o pensamento é um atributo do espírito. Então, a mente comanda o cérebro, comanda o resto. Mas o cérebro é igual um carro sem motorista. Ele não vai para lugar nenhum. Ele é igual um cérebro, um computador sem alguém que o utilize. Ele não trabalha sozinho. Ele, no mínimo, precisa de um programador, tá? Então, existe divisor de água. O que a gente tem que entender é o seguinte, que nós moramos no corpo e nós mandamos comandos para esse corpo em todos os sentidos, no sistema linfático, no sistema autônomo central, neurovegetativo. Em todos esses sistemas sou eu o espírito que comando, mesmo inconscientemente, como o movimento peristáltico da minha barriga, como a de vocês. Minha barriga ronca, meu intestino trabalha assim que eu pense, meu coração bate, olha, né? Meu coração tá batendo, mas não tô mandando ele bater. São comandos automático, mas é o espírito. Porque se o espírito sair do corpo, o coração não bate, o intestino não trabalha, o estômago não ronca, você não demonstra que tem fome, não tá ali. Por que a Dona Ivone, quando entrava em letargia, ela chama morte aparente? Porque ela não tá ali. Diminui-se a vitalidade do corpo. A gasolina do corpo se chama fluido vital. É uma gasolina. Então, tira-se o fluido vital e diminui a vitalidade. Então, os órgãos trabalham muito lentamente. A circulação sanguínea diminui porque o coração pompa muito mais devagar, lentamente. Então, a aparência da morte, porque onde não tem microcirculação, não tem circulação, tem enrijecimento dos braços, dos membros, né? A pele começa a ficar azulada. Por isso que Lázaro tinha cara de morto, meio azulado, né? Porque diminui a vitalidade, diminui o fluido vital, tá certo? Então, nós, quando temos essa percepção, a gente para de culpar o corpo pelas coisas. Mas nem tudo é espiritual. Eu acho engraçado isso. Hoje em dia eu acho muito engraçado ouvir isso de pessoas. Porque, na verdade, se a gente for pensar, tudo é espiritual. Porque o espiritual que as pessoas entendem é a influência de um terceiro. Terceiro que eu digo assim, você corpo e você espírito, né? São dois.
terceirizado. Então, o fenômeno terceirizado é quando tem influência de um espírito. Então, as pessoas entendem como situações espirituais somente ligada a uma influência de um espírito, apesar que eles estão quase sempre, né? Mas esquece que a influência do teu espírito com o teu corpo também é um fenômeno espiritual, porque o teu corpo é um medianeiro, o corpo, para que teu espírito possa se manifestar no mundo material. São interessantes conceitos, porque quando a gente entende isso com uma maior abertura mental, nós vamos absorver muito mais conceitos levemente, muito com mais tranquilidade e autonomia. E outra coisa, com responsabilidade, porque a gente começa a saber que não existe o vitimismo do acaso e que nem tão pouco é um espírito que está me atormentando. Porque até nesse caso, desculpa se eu vou te contar, você é o culpado. Porque é você que lá sintoniza o seu rádio e nega o profit em você, né? E existe sempre a sua participação de aceitação. É igual aquela história do vampiro. Quem já assistiu o filme de vampiro? De vez em quando eu conto isso aí pro pessoal do Paulo Talk. Os filmes de vampiro, tem um vampiro lá. Normalmente um vampiro bonitão, né? Tem que ser o ator da época que tá abalando. Porque tem filmes mais antigos que na nossa percepção ele não era bonito, mas naquele tempo ele era. Então o bonitão, vampiro, ou seja, sedutor, né? Atraente. Aí ele chega na soleira da porta e para. Aí do outro lado tem uma mulher linda, loira, americana, né? Sempre assim, com aqueles olhos lindos, bem maquiados. E ele para e ela fica assim, meio assim, charmosa, meio assim, o pescocinho quebrando pro lado. Por que você não quer entrar? Ele fala, você tem que me convidar. Que é a malícia dele, ele não entra se não for convidado. Vocês acham que os autores desse tipo de romance, esse tipo de história, eles não têm uma intuição do fato real? Aí a bobona, que não tá sabendo que o bonitão vai passar os dentes no pescoço dela, diz, pode entrar. Aí nesse pode entrar, neguinho entra e pronto. Pescoço mordido em poucos minutos, né? Então, sempre tem uma participação nossa. Nós que dizemos, essas entidades podem entrar muitas vezes bobonamente, ingenuamente, mas nós fazemos inconscientemente, quando nós temos manias, vícios, etc. Só que esse papai é obsessão. Mas a questão de eu influenciar o meu próprio corpo não é espiritual? Você é de acordo que você é um espírito e que você mora no corpo? E se você tem um comando do cérebro e o cérebro está faltando um neurotransmissor para tudo, tem alguma coisa aí que não está tão claro? É você. Inconscientemente, igual seu estômago trabalha roncando quando você está com fome. Mas são ideias, mensagens que a gente manda para o próprio organismo. Que é interessante, faz parte da evolução também, não é? Faz parte da evolução em todos os sentidos. Essa sobre a questão da medicina e espiritualidade nos anos, eu tenho percebido que essa é uma temática que interessa bastante e a gente passaria horas desdobrando esse tipo de assunto. Logicamente que vocês podem ter toda a liberdade de chegar lá no GE e fazer perguntas e falar sobre o assunto, estender o assunto tranquilamente, porque nas regras do grupo é permitido o assunto tratado nesses estudos aqui, tá bom? Então você está convidado a conversar conosco do grupo e vamos trocar uma ideia sobre essa questão da, vamos dizer, medicina e espiritualidade, né? Da ligação do indivíduo com o próprio corpo na questão da espiritualidade e a saúde. Talvez fosse melhor a colocação da saúde e a espiritualidade. Mas vamos lá no nosso livro Recordações da Mediunidade. A lei divina que rege a condição do ser encarnado na Terra estabeleceu o esquecimento das migrações pretéritas. Por se tratar do que mais convém ao comum das criaturas, sendo mesmo essa a situação normal de cada ser. E assim sendo, o fato de recordar produzirá choques morais, por vezes intensos na personalidade que assim se destaca, acarretando anormalidades que variam de grau,
conforme a situação moral ou consciencial de cada um, pois só quem realmente recorda o próprio passado reencarnatório, no qual faliu, estará capacitado a compreender o desequilíbrio e a amargura em tal situação, que tal situação provoca. Então é isso. Ela vai aqui continuar essa leitura aqui, a gente continua na semana que vem. Completar esse pensamento que já trouxemos e vamos refletir. Porque quem vivencia, ela vai falar muito dela, porque ela teve uma vivência muito sofrida, mas aí vai ficar para a semana que vem. Eu deixo um beijo carinhoso a todos, que Jesus nos abençoe e nos proteja o coração de nós mesmos, que nós possamos ouvir os espíritos benfeitores que nos estimulam, nos impulsionam a nossa própria melhoria. Um beijo, pessoal, e até a próxima.